Salve, salve, galera! Vitor Tricola aqui para mais um vídeo para vocês aí, né? Vamos reagir aí a que a imprensa está falando aí sobre as contratações do São Paulo e debatendo o elenco do São Paulo e outros rivais do São Paulo, inclusive aqui em São Paulo também, né? Muitos dizem que o São Paulo é a quarta força, então vamos reagir junto no final, a gente analisa aí, valeu? Vamos lá. Todos os direitos da ESPN Brasil, link na descrição para deixar aí, valeu? Os elencos. Um time que já teve, por exemplo, começando nos anos 80, Valdir Pérez, Getúlio, Oscar Dari, o Marinho, Almir Heriberto, Everton, Paulo César, José Sérgio. Em 85, Gilmar, Zé Teodoro, Oscar Dari, Nelson, Marcelo Júpiter, Silas, Mira, Caraca, tem Falcão no banco. Não vou dizer o time dele. 92, 93. Sinto Dorval, Miguel Lúcio pela IPEP. Um time desse, sabe? Isso para não falar dos anos 70, de Gerson e Pedro Rocha no meio campo. O professor dos anos 40. Admirado. Qualquer história do Paulo. Que jornalista mais impressionante, parabéns, viu? Muito obrigado. Com essas escalações do São Paulo de fio a pavio, muito obrigado. Impressionante. Então, assim, só não entendo por que ele conhece tudo tem isso. que respeitar. Birner, com todo respeito, mas isso é injusto. Eu posso acabar o raciocínio? Pode terminar. Eu estava falando sobre a saúde mental das pessoas. Pode seguir. E dos São Paulinos que conhecem o clube. Tá bom? Aí a gente ficou falando por uma hora sobre a lista do Flamengo. O time reserva do Flamengo. É injustiça, aí não dá para comparar. Né, as contratações do Flamengo. A gente olha as renovações do Palmeiras. Sim. Né? A gente olhou até os... Tô sentindo que tem alguma coisa no coração guardada aí. Que renovou com o Yuri Alberto, renovou com o Maicon, né? Prates, eu tô sentindo que tem alguma coisa no coração aí, Prates. Eu tô esperando ele terminar o raciocínio. Eu tô sentindo que tem alguma coisa no coração aí, Prates. Sobre isso. Tem alguma coisa no coração que... É assim. Apertado, futebol é um jogo, né? É um jogo. Se você ser muito óbvio. Sim. Onde se ganha, se perde, se empata. Quando você pensa numa campanha de pontos corridos, de chance de título, você olha para o pacote de reforços, olha quem está no São Paulo, olha a condição do clube e fala... Toma mais uma aguinha. O passado inteiro ficou quase inteiro, foi muito diferente do que é o presente, né? Claro. Que pena para o São Paulino. Que pena pro São Paulino. Já que você... Nas Copas. Tá pessimista, vai hein? Saber. Tô sentindo alguma coisa... Ô, Bubu. Aí eu volto... Mas eu me identifico com ele. Aí eu volto à realidade do São Paulo. Você olha o pacote de jogadores. Coração apertado do você olha a situação financeira do clube. 20 milhões de pessoas estão assim. Lá e um aqui. Eu tô focado em você. E a câmera filma os dois. Eu tô sentindo um coração gosta de bagunça. Assim, você acha que eu tenho bagunça? Apertado, aquele coração. Estamos com um programa amassado, tipo papel amassado. Você não tá sentindo? Atenção aqui, não são dois programas, um programa só. Vamos focar aqui primeiro. Eu tô só sentindo. Vamos focar. Ele tá assim, o coração tá apertado. Ele quer falar. Eu prometi pra ele que ele ia falar. Eu não sei. Então, quando a gente olha o pacote de reforços do São Paulo, de contratações, vou usar esse termo, pelo menos agora o Rogério tem atacantes de lado de campo, em quem diria. Agora tem atacante. Reforçou isso. Atenção, agora, Prates, em relação à última temporada, agora tem atacante de lado de campo. Sim. Não estamos nem discutindo se eles são ótimos, contratações razoáveis ou ruins. Tem goleiro? Eles existem. Tem goleiro? Eles existem agora no elenco. Tem goleiro? Então, você acha que as contratações podem ser úteis? Fantástico. Tem goleiro. Como é que tem goleiro? O Jackson Mendes não está contratado ainda, né? Acho que vai ser contratado. Mas será. Então, o Jackson Mendes, que vale sempre ressaltar, 25 anos, titular da seleção equatoriana. Já está em São Paulo ele. Joga na Premier League, na Major League Soccer, num clube grande da Major League Soccer, que não quis renovar, que mesmo tendo jogado 2 partidas como titular da Copa do Mundo, não recebeu propostas da Europa que interessaram, que não recebeu propostas de times mais estruturados financeiramente, por acaso veio parar no São Paulo, né? E o Prato já disse que o extracampo dele... Falando do São Paulo, parece que... espera um pouquinho, Vitor Birner. Você deu, até historicamente, um show em relação a times históricos, a times vencedores, jogadores maravilhosos do São Paulo. Você falou do São Paulo agora de um jeito que parece o seguinte, veio pro São Paulo. Não, ele veio pro São Paulo Futebol Clube. Não é que ele veio pra qualquer time, ele veio pro São Paulo Futebol Clube pra jogar. Quando você fala da camisa, isso da aí, história, pronto. da torcida, você escreve aqui que eu assino embaixo. Quando você fala da qualidade administrativa do que tem sido São Paulo há bastante tempo, não. Então, olhando o pacote, a realidade é simples. Se o São Paulo passar um ano sem sustos no Campeonato Brasileiro, e se o São Paulo chegar no final da temporada com uma dívida bem menor do que a atual, belo pacote de reforços. Se você está pensando em ganhar títulos, os principais títulos, Libertadores ou peraí. Com esses reforços de São Paulo, ninguém está pensando em título. Coração. Se você mas é o São Paulo, ele acabou de falar. Tudo bem, mas tem rebaixamento. Mas se alguém vier falar, o São Paulo vai brigar por título. Eu vou jogar.
Sabe aquele... Eu vou transferir a palavra ao catedrático Rodrigo Bueno. Vai lá, dá por pra favor. ficar tranquilo, São Paulino, na questão do rebaixamento no Quero Campeonato ver seu Brasileiro? coração. O coração do Beni eu vi que tá meio Olha, apertado. Eu quero ver o seu Catedrático do agora. Bueno opina. Eu não estou Agora opinando. a mesa toda se volta pra lá. É isso. Vamos lá. Assim, eu tenho alguma idade também, assim, eu não vi o rolo compressor, eu não vi Leio. o Friedenreich e tal. Quantos aninhos você tem, Bubu? Tenho 50, chega a bati 50. Meio século de Bubu. Meio século de Bubu. Saúde e paz, parabéns. Eu acho que, assim, pro São Paulino, talvez, desde que eu me conheça, né, de gente ali e tal, acho que é o ano com a pior perspectiva. Discordo. Assim, que você olha o cenário, o próprio elenco, o próprio time, você olha os adversários, olha as competições, e aí você fala... pra espremer daí, pra tirar um suco, tá difícil, sabe? Então, assim, não é uma perspectiva... São Paulo, normalmente, na sua história, tinha perspectiva de título, de brigar por títulos. Sim. Esse time do São Paulo, dá pra chegar à semifinal do Paulista? Dá. Porque o Campeonato Estadual, aqui em São Paulo, é feito dessa forma, pra chegarem os 4 grandes na semifinal. Dá pro São Paulo chegar à semifinal do Paulista. Mas pra mim o São Paulo, ele é muito inferior ao Palmeiras, ele é bem inferior ao Corinthians, e se a gente botar o Santos aí na parada... O Santos possivelmente ainda tem algumas peças, tipo o Soteldo, que no São Paulo seria... O São Paulo tentou o Soteldo nos últimos anos há muito tempo e não conseguiu. O São Paulo tentou contratar o goleiro reserva do Santos. Tem Ângelo, tem Marcos Leonardo. E não conseguiu. Então, por exemplo, o Santos, pra mim, parece um time até mais bem resolvido e um treinador que já tem até, talvez, um pouco mais... Ficou pra não cair no Paulista nos últimos 2 anos, Tá bom, Bubu. mas... Quase caiu no Paulista nos últimos Tudo bem. 2 anos. Não, é o melhor Santos de todos os tempos. Não é o melhor mas, Santos. Mas o fato é que Nós esse é temos um um dos embate piores... de gigantes do futebol. É, um Sansão Times aqui, é um gloriosos, assim, Sansão do impressionante. caos, entendeu? Gigante do futebol. O Sansão do desespero. Olha o plástico esse até programa, vermelho, eu assim. nunca vi o plástico Deixar os dois aí, pode deixar. E aí, por exemplo, Desabafem. só pra terminar o raciocínio do Biner, e que foi falado pelo Zé muito bem aqui outro dia. A Série A do Campeonato Brasileiro esse ano vai ser muito Isso eu pesada. concordo. Isso eu também acho. Porque estão subindo times de camisa, com poder de investimento. Olha o que o Grêmio está fazendo no mercado, o Vasco. O Vasco pegou um titular do São Paulo, o Léo, por exemplo. O Cruzeiro, o Nicão. Né? O São Paulo está perdendo jogadores para times que subiram da Série B. Diante desse cenário da concorrência, é difícil imaginar o São Paulo chegando entre os 6 do brasileiro. É muito difícil. O São Paulo não tem, talvez dentre os 10 melhores elencos. O cenário para o São Paulo realista, talvez, é metade de tabela para baixo no Para chegar brasileiro. entre os 6, o Rogério precisa fazer um trabalho tipo Voivoda no Fortaleza e as coisas encaixarem exatamente. e tudo mais. Só que no Fortaleza, fora de campo, é tudo muito Mas aí- tranquilo. e abrir mas mão de aí Copa. Aí eu vou colocar uma pergunta para vocês dois. Surgir as Copas, se surgirem as Copas como foi o ano passado, como é que o Sul-Americano, São Copa do Paulo Brasil vai como é que caminhando. Não, fazer? o São Paulo, quando colocou o brasileiro em segundo plano, o São Paulo acertou. Era necessário. Você não pode abrir mão de Se tentar fizer o isso esse título de ano. Libertadores. Se fizer isso esse ano. Se a você acha que vai situação se apresentar do mesmo jeito, Por exemplo, tem que quartas repetir. da Copa do Brasil Tem ou que foi pra repetir. quarta semifinal do Tem que Sul-Americano. repetir, Tá. tem que repetir. Vale lembrar que apesar das críticas feitas ao Rogério e etc., e eu critiquei muito o Rogério na primeira passagem, entendi a demissão do Rogério, sem ter entendido a contratação tão rapidamente dele como técnico, nessa eu tenho muitos elogios. E por mais que se critique muito o Rogério, e tenha reclamação, jogador insatisfeito, esse tipo de coisa, o Rogério realmente não é a pessoa mais fácil do mundo de lidar. O Rogério, antes de pegar o Del Valle, se eu posso estar me confundindo... Del Valle foi a decisão. Isso. O São Paulo teve um jogo contra o Fortaleza. Entrou com o time reserva no Morumbi, perdeu por 1-0. Foi. Se o São Paulo não tem a final, o São Paulo entra com o time titular, o São Paulo não perde o jogo, ganha aquele jogo, por exemplo, não se empatando na tabela. Ia para Libertadores. Ia pra Libertadores. Ficou no limite. Chegou na final do estadual, na final da Sul-Americana, com o elenco, repito, agora tem atacantes do lado de campo. Por hein? isso que eu falei Que fenômeno. aqui, Não, e o Rogério queria times que estão lá em cima, que é Flamengo e Palmeiras, e os outros, ninguém sabe o que vai acontecer. Que eu acho que vai ser um nível tão forte, vai ser um nível... não, mas o São Paulo não está contratando. Mas espera aí, nós falamos sobre o Palmeiras, mas o que boto fé no Atlético também, mas tá? o que nós mais falamos do Palmeiras, das contratações, renovações, mas o quê? O ponto forte do Palmeiras, o que é? Seu treinador. Sim. Isso. Talvez se fosse outro treinador, não conseguiria tirar tudo que tira do Palmeiras. É a mesma coisa o Rogério no ano passado. O Rogério, eu acho que o Rogério, ele sentiu tanto a derrota para o Del Valle que ele desvalorizou o trabalho dele. Ele sentiu tanto, porque ele começou como a falar... São Paulino, né? Porque todo São Paulino sentiu demais aquela Mas estou dizendo, derrota. mas é terra arrasada, e isso, aquilo. Ele demorou um certo tempo, a diretoria conversou com ele. Para de falar isso aí, tá errado.
Porque o próprio Rogério, dias antes da final, ou duas semanas antes, ou 10 dias antes, não sei, ele deu uma entrevista dizendo, olha, ninguém esperava que nós chegaríamos à final do Paulista. Chegamos. Ninguém esperava que chegaríamos na final, ela estava na semifinal, né, da Copa do Brasil. Sim, semifinal. Chegaram. Nós estamos na final da Sul-Americana. E ou deu seja, uma entrevista no começo do ano dizendo que a prioridade era o brasileiro. era o brasileiro Só e que não... se for do São Paulo agora de um jeito que parece Isso. Então tá aí. Esse é o vídeo de hoje, né? Peguei uns cortes aí do São Paulo aí, né? Então, é isso. Eu acho que o São Paulo vai fazer um campeonato de meio de tabela. Eu acho que dá pra fazer um campeonato de meio de tabela com esse time aí, né? Eles vão passar 2, 3... A gente tem que entender, galera, que se o São Paulo fizer as coisas direito, vai enxugar a folha, com 2, 3 anos, mais 2 anos, o São Paulo consegue já fazer contratações boas, né? Porque a dívida do São Paulo é muito alta, mas de curto prazo, a maioria de curto prazo, então o São Paulo tem que pagar essas dívidas logo, né? E as dívidas de longo prazo vai pagando aos poucos. Foi a mesma coisa que foi o Flamengo, por exemplo. Então dá para fazer isso, entende? Mas esse ano vai ser um ano, realmente vai ser um ano sofrido pelas peças que tem. Se o Rogério fazer um bom trabalho, tende a ir longe, pode chegar na final do Sul-Americano de novo, pode ser campeão paulista. São Paulo tá bem nos paulistas, então é isso. Se inscreve no canal, deixa like, comenta sua opinião aí no canal aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo. E eu peguei esse corte aí do canal Total Plus também, todos créditos a eles também, valeu? É nóis, vamos São Paulo!